Hello people! Não está sendo fácil para ninguém, gente. Nesse tempo de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, a gente está sendo obrigado a ficar em casa e a estudar e trabalhar em casa. E aí, como fica a disciplina depois de várias semanas e meses nesta quarentena? Bora falar um pouquinho sobre isso? Como manter a disciplina dos estudos em meio a esta pandemia? Bora lá! Gente, com o vídeo de hoje eu quero partilhar com você um pouco da minha experiência, de como está sendo. Eu, além de professora, como eu digo aqui para vocês, sou professora de inglês da rede pública de ensino, mas além de professora eu também sou estudante. Então, eu preciso desta disciplina, eu preciso desta organização para que este tempo seja minimamente produtivo, mas que eu não surte por estar focada em tanta produtividade. Então eu numerei aqui algumas dicas, são umas 4 diquinhas que me ajudam muito, né, nesse processo de como estudar da melhor maneira possível durante a quarentena. Tem que ter organização para que a gente aproveite bem este tempo, certo? Então, a primeira dica que eu trago para vocês, que tem me ajudado, principalmente nas últimas semanas, porque eu já estava me culpando por não estar lendo o tanto que eu gostaria, por não estar escrevendo o tanto que eu deveria. Então, essa primeira dica serviu muito para mim, para que eu tivesse paz, que é a seguinte: aceite que sua rotina mudou e reorganize os seus horários. Gente, isso é importantíssimo, porque antes da quarentena eu acordava durante a semana 5 horas da manhã para trabalhar em outro município. E no semestre passado eu tinha aula às vezes até 10 horas da noite, então eu chegava em casa às 10h30, 10h40 da noite. Ia dormir tarde, mas acordava bem cedo. E agora com a pandemia eu estou indo dormir de madrugada e acordando às vezes 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. E pela manhã eu me sinto mais produtiva. Então eu comecei a ficar desanimada, porque eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir produzir nada, porque meus horários estão todos confusos. Então a primeira coisa que eu fiz foi, vamos aceitar que o que está acontecendo não é normal, ok? O mundo todo está assim. Então você vai precisar encontrar novo horário para estudar. Então, se eu me sentia melhor estudando pela manhã, eu vou ter que mudar para a tarde. Então, se eu vou acordar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu sei que minha produtividade vai ser mais ali para o final da tarde, início da noite. Então, não surtar e reorganizar o seu horário com a nova rotina que essa quarentena está te proporcionando, certo? Pelo menos isso foi o que eu fiz. Vai ter gente que vai colocar para despertar e vai tentar acordar 6 horas da manhã nessa quarentena. Não está sendo o que eu escolhi, certo? Para mim. E a segunda dica é: intercale momentos teóricos com momentos práticos. Como assim? Para que não fique enfadonho o seu estudo. Então, se você está estudando para o Enem, se você está estudando para uma prova, porque a sua escola, a sua faculdade continua ensinando e você vai ter provas, enfim. Então, você pode, um momento do dia, ler, estudar, fichar, enquanto no segundo momento você pode resolver questões. Então isso é bem legal, porque você consegue, seu cérebro ele descansa um pouquinho da parte teórica na parte prática, depois ele descansa dessa parte prática na parte teórica. Para quem está no mestrado ou doutorado, pode, por exemplo, intercalar a leitura de textos com um pouco da escrita. Eu vou escrever um parágrafo agora da minha dissertação, da minha tese, depois eu volto para o texto. Intercalar também textos de diversas línguas, então eu leio um pouco texto em português agora, depois eu leio alguns capítulos de um texto em inglês, um artigo em inglês. Então isso ajuda o cérebro a, nessa dinâmica, se concentrar melhor. Pelo menos serve para mim, tá? E a terceira dica, gente, é crie metas diárias e semanais. Tem me ajudado muito. Eu não sou muito do planner, da agenda, não sei se eu já falei aqui,
mas eu tô com uma agendinha, que é uma agendinha dos estudos do doutorado, e eu traço metas semanais. Então assim, toda semana eu sei que eu tenho que ler determinadas páginas de um livro do corpus, que eu tenho que ler tantos artigos, que eu tenho que ler tanto por cento de um e-book teórico, que eu tenho que escrever tantas palavras, tantos parágrafos da minha tese naquela semana. Então, metas semanais têm me ajudado. E metas diárias também, para que eu consiga realizar essas metas semanais. Então, sempre à noite, antes de dormir, eu pego uma folhinha de papel e faço uma lista, uma pequena lista, o que é que eu preciso fazer no dia de amanhã. Então, eu tenho que ler 1% daquele livro, eu tenho que escrever 2 frases, enfim, eu vou diminuindo, esmiuçando aquela meta semanal em pequenas metas diárias. Isso tem me ajudado muito, porque quando você tem objetivos bem claros e traçados, fica mais fácil de você realizá-los, tá? E a última dica, que é simples, gente, e como eu disse, são dicas assim que não tem nada de extraordinário, mas que muito me ajudaram e estão me ajudando a passar por este processo de isolamento social e ser ao mesmo tempo um pouco produtiva nos estudos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, antes de eu dar aqui a última dica, já vá deixando o seu like, deixa aí nos comentários como está sendo a sua experiência com os estudos nesse período da quarentena. Não é? Você está conseguindo estudar diariamente, semanalmente ou esporadicamente? Mudou a sua rotina de horários, o horário que você vai dormir, que você acorda, enfim, deixa aí a gente saber, tá bom? Então, a quarta dica é: dê tempo para o seu entretenimento, seja no meio do seu dia de estudos, seja ao final do dia de estudos, como uma recompensa. Eu sempre fiz isso. Gente, por exemplo, eu vou estudar hoje o dia todo. Então, eu posso estudar um pouquinho no início da tarde, aí no meio da tarde eu vou assistir um filme. Um filme para o meu mero entretenimento. Depois eu volto e vou para a segunda etapa dos meus estudos, uma parte mais prática. Ou senão eu estudo a tarde toda, o dia todo, e à noite eu vou então assistir um filme, eu vou ler um livro que não tem nada a ver com os meus estudos. Enfim, a gente não pode sair para passear, né? Não sei, pede uma pizza e come com seu love. Mas assim, algo que vai fazer você relaxar, que vai fazer você respirar fundo e ter ânimo para no dia seguinte continuar estudando, porque a gente não pode desanimar, certo, pessoas? Espero que essas dicas tenham ajudado de alguma forma você aí nesse seu processo acadêmico, no seu processo de estudos também, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e assine o sininho para que você seja avisado cada vez que tiver um vídeo novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!